Olá, amadas! Estamos ao vivo agora. A live de hoje nós vamos falar sobre as 5 fases do luto após a separação. Ok, amadas? Para você que está chegando aqui, seja bem-vinda, sinta-se aí abraçada, com o coração acolhido aqui, né, com muito amor, tá? E para você que está assistindo já daqui a algum tempo, não sei, sinta-se feliz. Estou aqui muito feliz por você estar aqui comigo assistindo, ok? Que legal, olha só, Cláudia tá aí, Thaís, amada, que bacana, Estela também, que bacana, Kátia chegando, ai, amada, sejam bem-vindas aí, tô acenando aqui para todas vocês, que bacana, podem ir chegando, vocês estão me ouvindo bem? Só me avisam se vocês estão me ouvindo bem. Se vocês estão ouvindo uma música aí de fundo, conta pra mim. Só para eu dar sequência aqui, tá? Se vocês estão me ouvindo bem. Sim, Claudinha, obrigada, querida. Tá me vendo e me ouvindo bem. Ok, Estela. Ok, estão conseguindo ouvir essa música de fundo? Legal, então, que bom. Que bacana. Tem uma música de fundo, sim. Legal. Só enquanto o pessoal tá chegando. Então, que bacana. Fico bem feliz aqui. Estela, acho que eu não conheço a Estela. A Estela é da onde? Coloca a cidade que você é. Ah, Estela tá me ouvindo também. Cidade que você é, Estela, e se você é separada, se você é casada, se você é solteira. Quero te conhecer. Thaís conheço, a Claudinha também. Ok. Só dá mais um tempinho para o pessoal chegando. Que bacana que vocês estão aqui. O conteúdo de hoje é muito interessante, né? Essas 5 fases, né? Quanto custa, né? A gente ter clareza do que a gente vai viver, do que a gente vai experimentar numa separação, né? Eu acho que é disso tudo que nós vamos falar hoje. Eu acho que vai ser bem interessante. Vai ser bem bacana. Tem mais alguém chegando. A Estela é de Minas Gerais. Que bacana. Olha só, que bacana, que bom saber que o conteúdo está chegando para você, amada. Eu vi que você me deixou uma pergunta, eu vou te responder particularmente, de uma forma bem interessante para tua, né? A gente vai falar dela aqui um pouquinho durante a live, mas depois eu te respondo particularmente no direct e aí eu vou te dar algumas intervenções aí que vai ser bem bacana para ti, amada. Ok? Quem que tá aí? Quem tá chegando? Olha só, a gente já começa o conteúdo, né? E quem de vocês sabiam que o luto pós-separação é cientificamente comprovado? Vocês sabiam? Viver, né, esse processo de separação, a dor do luto é uma comprovação científica. Que bacana. Olha só. Acho que já. Cláudia não sabia, Claudinha? Olha só. Cientificamente comprovado. Já vou entrar nessa questão aí. Oi, Aline, seja bem-vinda. Tô esperando chegar mais um pouquinho. Estelinha também não sabia, né? Exato. O que a gente vive é real, é comprovado pela ciência e tem um processo para a gente olhar, né? Tem uma forma da gente acolher, acomodar. A gente tem uma forma, eu digo que uma forma saudável da gente experimentar a separação uma vez que já aconteceu, né? Ah, maravilhosas são todas vocês, amadas. Mas que bacana. 8:06, tudo bem se a gente esperar mais um minutinho, amadas? Enquanto isso, deixa eu pedir um favor, deixa eu fazer um pedido para vocês. Encaminha esse aviãozinho que está aqui embaixo para alguma amiga, alguém especial para você que possa estar vivendo, né? Para que ela tenha consciência também desse processo
Então, eu vou fazer isso aqui e eu vou convidar vocês para fazer isso junto comigo, né? Manda para uma amiga que seja, quem puder mandar para mais, manda, que eu acho que a gente pode compartilhar cada vez mais conteúdo e conhecimento e assim juntas ajudarmos outras mulheres, né? Então fica aqui o convite. Estou fazendo isso aqui agora, tá? Estou fazendo aqui e vou pedir para que vocês, quem sentir a vontade, por favor, né, façam. Vamos fazer chegar, né, esse conteúdo para mais outras mulheres. Ah, a Paz Liberta. Olha, hoje eu estava olhando esse perfil e eu sempre vejo as mensagens suas. E amo, adoro as tuas postagens. Tá bem, amada? Coloca aqui seu nome para eu saber e poder, né, direcionar o seu nome, que vai ser... Vou me sentir mais à vontade, tá? Que bacana. Fantástico esse conteúdo que você coloca lá no seu perfil, tá? Então, ok, amadas, eu acho que a gente já deu um tempinho, acho que você pôde já mandar um aviãozinho convidando para alguém. Flavinha chegando aí. Que bacana, que bacana. Então vamos lá, né? Vamos entrar nesse conteúdo. Eu tenho sempre uma colinha aqui porque eu escrevo, eu gravo e aí eu não quero perder nenhum conteúdo, eu não quero deixar de falar nada, né? De tudo que eu coloquei aqui, porque tudo é fundamental, é super importante. E aí tem uma riqueza de detalhes que eu quero muito compartilhar com vocês, tá bom? Então eu vou fazendo um contraponto aqui, tá bem, amadas? Então, acho que primeiramente, né, uma das coisas assim mais importantes que eu perguntei aqui no começo, né? Quem sabia que a separação, o luto pós-separação é uma comprovação científica? Exatamente. Iniciou lá, né, nos Estados Unidos já há bastante tempo com a psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, quando eles começaram a fazer várias pesquisas e mapeamentos, inúmeros mapeamentos cientificamente, comprovando que o câncer, né, em estágio terminal, que levava à morte, tinha esse processo, tinha essas 5 fases. Então, a origem do luto pós-divórcio vem da pesquisa científica da dor, do câncer terminal e da propriamente perda de um ente querido. Então, cientificamente foi comprovado, muitas pesquisas comprovando que desde que uma separação acontece, ela vivencia e experimenta a mesma dor que muitas vezes um paciente terminal, a família, né? A esposa, o marido, a família, filhos, vivenciam com aquela pessoa que está ali em fase terminal de câncer ou a dor da própria morte mesmo. Entende? Então a base é isso. Foram feitas depois uma sequência inúmeras outras pesquisas, né, em todos os campos científicos, comprovando, dando validação que de fato o processo de luto, de separação, acontecia a mesma fase, as mesmas 5 fases, as mesmas 5 etapas, ok? Martinha chegando aqui, minha sócia amiga, amada Daiane, seja bem-vinda. E aí, enfim, a live vai ficar gravada, salva sempre, entendeu? Então teve um início onde eu estava explicando aqui a origem científica, né, dessa dor do luto pós-separação. Então quem não pôde assistir vai ficar gravada, não se preocupe. E aí o que é bacana, né? O que eu digo? Quando a gente tem clareza e tem consciência do caminho que a gente vai experimentar, do caminho que a gente vai percorrer, é diferente. É como se a gente tivesse um passo à frente. Então o meu objetivo aqui, né, com esse projeto, com essa missão, né, de vida, que eu faço com muito amor, que eu tenho feito cada vez mais com amor, é trazer uma visão clara desse horizonte, desses passos que você vai experimentar. Podem experimentar em níveis maiores ou em níveis menores, né? Talvez pode ser que depende muito do nível de consciência que o casal está, entendeu? Que recém se separou, que está aí prestes a separar, né? Hoje mesmo estava vendo algumas pesquisas de 2019 para 2020, 33% de aumento de separação. Pensa só, né? Não peguei esse dado atualizado para agora porque a gente não tem uma base segura. Mas olha só que importante, né? Então, o meu objetivo é você ter uma direção, né? Porque é doloroso demais quando você vive o processo, a dor é tão profunda que você não sabe se você vai dar conta daquilo, quando acaba, né? Quando termina.
né? Você fica tão mergulhado em toda aquela dor que você não consegue, é aquele sentimento de estar perdida, profundamente perdida, né? E a gente vai falar de cada fase. Então, meu objetivo é sempre trazer essa direção, esse norte. É isso que você pode experimentar, tende a experimentar. São essas as fases, teoricamente acabou. Aí a gente entra para outras fases. Então, eu digo que tem as fases do luto pós-divórcio. Depois a gente entra no tema da live de segunda passada. Quem perdeu, assiste lá se for do teu interesse, que é como você experimentar uma separação saudável na visão sistêmica, entende? Aí então você sentiu esse processo de dor, de separação é válido, é importante sentir, né? E aí você, qual que é a outra parte? Você acomoda tudo isso, sistemicamente, isso tem um peso muito grande, né? Sistemicamente você acomoda. E aí a gente vai para a terceira etapa que eu digo, que é onde você começa a reconstruir toda a sua vida. Se autoconhecer, se desenvolver, reconstruir tudo. Sabe, pegar todos aqueles caquinhos, pedacinhos ali e reconstruir, entende? Mas não tem como fazer essa fase se a gente não vivencia, se a gente não vive, sente todo esse processo que a gente precisa sentir, ok, amadas? Então, eu digo que às vezes uma separação, eu faço um paralelo, uma comparação, que é como se tirassem a gente da nossa cama quentinha numa noite escura e colocasse a gente no meio de uma floresta. Percebe? Então a gente sai de todo um lugar seguro, quentinho, saudável, bom, gostoso pra gente e coloca a gente no meio de uma floresta, na noite de uma floresta fria, entende? E aí você não sabe, a hora que você se depara com aquele, né, com aquela escuridão, você não sabe, né, se o quão segura você tá, você não sabe se tem um bicho, você não sabe se, né, quantas coisas ruins, né, tem aqui ao teu redor. Você sente medo, você não sabe, você começa a olhar ou caminhar, você não sabe se você pode escorregar, cair, se machucar, não sabe se você pode cair num buraco, não sabe o que pode acontecer. Então, você sente medo, você não tem clareza de tudo aquilo ali. E aí, ao mesmo tempo, você também, né, pode também, talvez, estar prestes a amanhecer, prestes a um pôr do sol lindo, né, se despontar no horizonte, prestes a você ouvir o canto dos pássaros, se a vida pode estar te dando um presente para que você possa, talvez, perceber um dia lindo nascendo, um sol nascendo, né? Você talvez possa estar perto de uma cascata encantadora, que talvez possa ter um caminho lindo, maravilhoso, encantador, de volta para tua casa, entende? Então, o que eu gosto de comparar esse método, esse processo, é você vislumbrar esse outro horizonte. O horizonte positivo, que segundo a psicologia positiva, sempre fala, né? O nosso cérebro é como um velcro para o que é negativo, para o que é ruim, né? E como um teflon para as coisas positivas, para esse olhar que pode ser inspirador, que possa ser encantador, né? Que possa ser maravilhoso, entende? Então, naturalmente, a gente tende a fazer essa, né? A exercer essa dinâmica, entende? Então, eu digo que você tendo consciência e clareza, você fica um passo à frente de tudo, entende? Nanda chegou. Nanda, quanto tempo, que bacana você estar aqui. André também, que bacana vocês estarem aqui. Então, eu falei que eu tenho minha colinha aqui, porque eu não quero deixar de colocar nenhum conteúdo, então eu vou fazendo esse contraponto, né? Então, isso tudo depende da consciência desse casal, tá? Para alguns vai ser muito mais leve, para outros pode ser mais doloroso, entende? Então, entrando na primeira fase, qual que é a primeira fase desse luto, né? Qual é a primeira fase que de fato a gente vivencia, experimenta? Eu vou pedir para vocês ir anotando, guardando as perguntas, porque eu vou dar uma deslanchada no conteúdo e aí vocês podem depois, a gente só vai ficar trocando e eu vou, né, da primeira eu não consegui responder todas as perguntas, mas hoje eu vou ficar até responder todas, tá? Então vão guardando as perguntas, cada ponto pode, né, quiser colocando, mas se você puder segurar para que a gente possa ir debatendo mais ao final, aí a gente vai só respondendo as perguntas e aí interagindo com vocês, tá bem, amadas?
Então a primeira fase é a fase da negação. Sabe aquela fase que você fala, eu não acredito, eu não aceito, como pode isso ter acontecido, né? A negação vem de um mecanismo de defesa psíquico que todos nós temos, né? E eu nego como? Eu nego fazendo isso, né? Como pode? Isso não é possível, isso não está acontecendo, eu não aceito, eu não acredito, onde já se viu, isso não pode estar acontecendo comigo. Natural, um mecanismo de defesa, né? Muitas mulheres passam por essa fase rapidamente, outras ficam aqui anos a fio, entende? E aí o que é interessante, né? Todo mecanismo de defesa, ele te defende de algo. E do que ele te defende? Da dor, entendeu? De encarar a dor, de encarar, né, o fim desse relacionamento, de lidar propriamente com esse luto, entende? Com esse passado que está acontecendo que você não acredita. Então ele te defende de algo, percebe? E aí, o que é interessante, né? Como que eu posso dizer, outras mulheres vivenciam essa fase de negação num outro formato. Elas dizem assim, nossa, né, tô melhor do que nunca, né, isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né, principalmente aquelas mulheres mais independentes, né, às vezes quanto mais conhecimento, mais a gente se julga capaz de falar, vou tirar isso de letra. Essa é uma fase de negação contrária que muitas mulheres experimentam. E aí o que elas fazem? Elas colocam essa dor debaixo do tapete, porque o processo de separação, quer queira, quer não, gera uma frustração, né? Ele vem para a nossa vida para a gente olhar para algo, tem algo para ser olhado, né? E ele implica você reconhecer qual foi a sua parte, né? Qual foi a sua parte de responsabilidade também nesse término, nessa separação. E aí ele nos coloca em conflito interno, em questionamento. Então, quando a gente faz esse pulo e fala assim, foi melhor assim? Nossa, tô melhor que nunca? É uma negação contrária, entende? Você está tapando o sol, você está colocando para debaixo do tapete algo que talvez vai vir mais à frente te incomodar. Entende, amadas? Então, uma separação é algo grandioso e quando ela acontece, você precisa olhar para muitas coisas, entende? É um convite para se olhar para muitas coisas, ok? Então, obviamente, quando você fala isso, mas você está saindo de uma relação abusiva, tóxica, narcisista, enfim, situações complexas assim, ok, é natural que talvez você sinta esse alívio, uau, consegui me libertar. Aí é um outro processo que você vai ter que viver, que você vai ter que trabalhar, entende? Então, percebe que até aí tudo bem, mas do contrário, você precisa olhar para tudo isso, ok? Isso diz respeito a você, é sobre você, entende? Também é sobre o outro, sim, mas é preciso, mesmo que a gente possa estar imaginando aqui vários tipos né, acabou por traição, acabou porque o amor acabou por tantos outros motivos, né? Precisa ser olhado, ok? E aí nós entramos na segunda fase, né, desse luto, que é a fase da raiva. Uau, gente, essa fase vem à tona tudo. Essa fase vem à tona tudo de ruim. Sabe aquela sombra que você acha que você não tem? Sabe aquela, né? Eu falava aquela Ali, eu conheci uma outra Ali que eu me espantei, né? Vem, é nesse momento que vem. Eu coloquei, né, no primeiro vídeo que a gente falou, né, né, sobre isso também, é nesse momento que a gente acessa o nosso pior. É nesse momento que a gente se depara com o nosso pior, amadas, entende? É uma fase muito prejudicial para os dois, né? E principalmente para os filhos, entende? Então é aquela fase, muitas vezes, que imaginem aí em situações maiores ou menores, em proporções maiores ou menores. Eu já vi de tudo, então estou colocando aqui praticamente todo o contexto que é muito comum, né? Então é aquela fase que você xinga, né? O ex, que você grita, que você esperneia, que você, né, faz escândalo, que você acessa alguém que você não gostaria de acessar, né? Mas é você,
é uma parte sua, entende? É aquela fase que você rasga as fotos do ex, corta as fotos, joga as fotos do casamento, que vem uma raiva muito grande dentro da gente e precisa ser sentida, tá? Vivida, precisa experimentar, né? Eu falo que é no vazio que a gente acessa o nosso melhor, que acessa, né, o que a gente precisa acessar, né? E aí também algumas mulheres experimentam tudo isso em níveis maiores ou menores, né? E aí quebra coisas, faz atrocidades, entende? Né? Fala mal, né, do companheiro e vice-versa, o companheiro da companheira, deprecia a imagem daquela outra pessoa, né, para amigos, para a família, para a sociedade, ofende verbalmente. Essa fase é uma fase muito triste, muito dolorosa, entende, amadas? E aí eu digo que é nessa fase que a gente, que eu sempre falo, né, que a gente acessa o inferno. Exatamente, amadas, é nessa fase que a gente acessa o inferno, né? Quer conhecer o inferno? A gente experimenta um pouquinho dele, às vezes, numa separação. Espero que não seja o seu caso, mas acontece na maioria, né, das pessoas, né? Então é bem isso, né? Você sequer se reconhece, sequer reconhece aquelas ações, aquela atitude, tudo aquilo, entendeu? Você chega assim e fala, né, às vezes, né, como é que eu pude fazer isso, né? Como eu tive coragem, muitas vezes. Eu estou falando aqui muito do papel dos homens, das mulheres, de tudo que acontece, né? As mulheres às vezes têm um gatilho, né, para explodir mais fácil, mas tem muitos homens que também têm esse gatilho e nesse momento você acessa, né, esse lugar, esse pior lugar que nós temos, né, dentro da gente. Acessa o nosso lado sombrio, né? Então é muito dolorosa porque muitas vezes até os seus próprios valores se rompem nessa fase. Tem valores que você rompe nessa fase. E aí você se questiona onde já se viu, como é que eu pude, né? Como é que ele pôde, como é que tudo. Então, da mesma forma que você pode experimentar, você pode sentir isso, receber isso desse outro parceiro, entende? Então, é muito interessante porque a dor é tamanha, é muito grande, depois que você percebe tudo que fez, né? Você também se dá conta, né? Depois de tudo que fez, de tudo que não fez, né? De todo o tempo que vocês se dedicaram, viveram, e como assim, acabando assim, né? Então vem essa raiva, né? E aí o que é interessante, né? Acontece muitas atitudes, né, absurdas nessa fase. Tá dando uns relâmpagos fortíssimos, gente. Espero que não acabe a luz aqui e eu fique no escuro, mas aí a gente segue, tá bom? Então, assim, o que é importante? Essa fase a gente precisa cuidar muito, ter muita atenção para a gente não comprometer seriamente a imagem do outro. Entende, amadas? É nessa fase, muitas vezes, que em casos de litígios, quando vocês, né? Espero que vocês não experimentem, por isso que eu quis trazer, né, a separação na visão saudável, sistêmica, para que você não precise acessar um divórcio litigioso, né? Muitas vezes, num processo de litigioso, se for o seu caso, é nessa hora que às vezes o parceiro, a parceira coloca no processo judicial atrocidades, né? E aí como é que você dá conta daquilo que está escrito, que está exposto, que está público ali, entende? Então, amadas, nessa fase a gente experimenta erros absurdos, a gente experimenta contextos que talvez a gente nem se reconhece. Então precisa cuidar muito, ter muito autocompaixão e compaixão nesse momento para você não se machucar, não se ferir, né? E se você está sendo ferida ou, né, de alguma forma, você conseguir lidar. Saber que isso é da fase, isso é instintivamente, né, que vai vir esse pior. Então, dê tempo ao tempo, experimenta um dia após o outro, um dia de cada vez, ok, amadas? E aí, um outro ponto também que eu acho que é bem bacana, né? Que acho que é fundamental e importante a gente mencionar, que quando a gente acessa essa fase, é tão forte isso, esse quadro, pode até desencadear um quadro depressivo, um quadro, você pode somatizar doenças,
de tamanha essa raiva, todas essas fases, entende? E aí, o que é interessante, né? Você sabia que o próprio câncer tem inúmeras pesquisas, tem muitos casos de câncer, né, em mulheres que advêm de uma separação, cientificamente comprovados? Vocês sabiam disso, amadas? Uma separação, quando ela não é cuidada, acompanhada, ela não é tratada, dependendo dos casos, né? Eu estou falando aqui, calculem aí o nível, né, de tamanha dor dessa separação, principalmente às vezes relacionamentos mais abusivos, né? Mas não precisa ser, né? Às vezes uma traição, a forma com que você lida com isso pode somatizar doença, principalmente câncer. E olha só, eu já vou dar um spoiler aqui. Mês que vem, dia 12, eu vou estar aqui com um grande amigo, médico, cirurgião, cardiovascular, especialista em psicologia positiva e uma pessoa que trabalha há muito tempo com pacientes de câncer. E ele vai estar trazendo vários artigos, experiências vividas na prática do quanto o câncer em mulheres, quantas mulheres são acometidas por câncer após uma separação. Após não, você vai desencadeando, isso vai acontecendo naturalmente, você vai acontecendo com o tempo, se você não cuida, se você não olha. Tá piscando minha luz aqui, mas a luz do celular acho que aqui é forte, dá pra gente seguir, tá bom, amadas? Então, oi, voltei, clarei um pouquinho a luz aqui do celular e a gente segue, tá bom, amadas? Então, isso que é importante, né? Fiquei no escuro aqui, mas vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Então, exatamente isso, amadas. Uma separação pode gerar câncer, isso é comprovado. Então, olha o tamanho, o quanto isso é importante, o quanto isso é cuidadoso, o quanto isso precisa ser olhado, entende? E aí a gente entra na terceira fase, né? Ah, legal, obrigada, gente, do feedback. Olha só, não sei o que está acontecendo na região aqui, mas vamos seguir. Então, a terceira fase é a fase da negociação. Essa fase também é muito triste, é uma fase onde a ficha cai. Né? Coloquei aqui que a ficha cai, que o casamento acabou, né? Que muitas vezes você se desespera. Negociação por quê? Porque você se desespera, né? E aí você vem a fase da humilhação, do arrependimento, né? Da negociação. Você começa a negociar, se humilhar. Entende, amadas? Então, tem tantas mulheres, muitas vezes, que falam comigo e elas se sentem envergonhadas disso. Isso acontece com todas as mulheres, amadas. Quando você ama, você vai querer lutar, você vai querer... Entende? Faz parte esse processo, tá? O que a gente precisa olhar e cuidar e ser assistida é para que você não fique nesse mecanismo, para que você, tá? Mas até que você saiba, você vai experimentar isso, né? E aí eu coloquei até que é aquela situação que hora você quer voltar, hora o parceiro quer voltar, hora você sabe o que você quer, hora você não sabe o que você quer, e aí vocês decidem voltar e você promete mundos e fundos, você pede perdão pelo que você nem deveria ter pedido, porque você nem errou, talvez aquele motivo, né, não faz sentido. Sabe aquelas situações de humilhação total, onde muitas vezes talvez você foi traída, você foi, né? Lembra? Cada um tem 50% de responsabilidade, de parte nesse processo. Mas aí nesse momento, a dor é tamanha que você se humilha, você se rasteja, você se arrepende e você promete tantas coisas, né? E é nessa fase da negociação que você, ora você sabe o que você quer, ora você não sabe o que você quer. Ora você tem certeza, não, né? Onde já se viu, olha isso tudo que aconteceu, como é que eu posso, né, conviver com isso? Não quero mais. Daqui a pouco você volta. Então vem essa fase dessa barganha com você mesmo, entende? É uma fase onde as tuas estruturas psíquicas e emocionais pedem para viver aquele padrão anterior. Pedem, de fato, para você, nossa, por favor, volte atrás, né? Volte atrás, né? O cérebro, a mente pede para você
né? Repetir, voltar. Aquele lugar lá estava confortável, esse lugar aqui não está confortável, né? Então, bem isso, vem aquela dúvida se você está tomando a decisão correta, se você está no caminho certo, né? Você começa a se auto-questionar, é a melhor decisão que eu tomei na vida? Não é? Né? É nessa hora que você sente, digamos que uma dor física. Eu digo que uma dor na alma, porque é como se todo o teu interno, todo o teu interior fosse colapsar, fosse entrar num colapso. Porque você não aceita, você vai do 8 a 80, você quer, você não quer, você reconhece, você desconhece, você não consegue lidar com aquela dor, entende, amadas? Vai acontecer isso, pode acontecer, espero que não, mas pode acontecer isso, né? E tá tudo bem, faz parte, entende? Acolha, autocompaixão, primeiramente, né? E aí o que é interessante, né? Uma das amadas, que eu não sei se está aqui presente, me deixou na caixinha de pergunta a seguinte fala, né? Ali, eu não aguento mais essa fase, a dor não passa, quando isso acaba, entende? E aí, né, cientificamente também é comprovado que essas fases, né, essas 5 fases, cada uma dura em média 6 meses. Mas calma lá, né? Cientificamente, a média, né, de tudo que foi se mapeado dá essa média de 6 meses. Porém, se você está sendo assistida, acompanhada, né, você está né, buscando a ajuda de um profissional experiente, qualificado, principalmente nessa área, você sai disso, né, num tempo significativamente, né, menor. Então depende muito disso. Se você achar que a gente pode fazer, é claro, acontece, já, né? Já vi, né, acontecer, já sei de casos que aconteceu, mas às vezes a gente não faz ideia do quanto você está só postergando, às vezes, para o futuro, para olhar para algumas coisas que você precisa. É muito raro, é muito incomum isso, ok, amadas? E aí, o que é interessante também, né? Esse processo, uma outra pergunta foi no sentido, no seguinte, Ali, mas é uma fase linearmente na sequência da outra? Não, amadas, né? Não necessariamente, teoricamente, da pesquisa traz que é uma sequência, que você viva tudo isso, sinta tudo isso, mas muitas vezes você está lá na 4ª fase e aí você tem uma recaída e você volta lá para a primeira. Então acontece muito. Uma outra pergunta de uma outra amada era sobre isso. Recaída, o mais difícil para mim, Ali, desafiador, são as recaídas. Quando eu penso que eu estou bem, eu recaio. Então percebe que quando você não tem clareza dessas etapas, fica mais fácil, porque você não sabe quando termina, quando começa, quando, né, quando isso, o que tudo isso envolve. Nesse caso aqui, você consegue saber. Entende? Então é natural, você tá na 3ª fase, volta para a 2ª, tá na 5ª, volta para a 1ª. Então acontece. Se voltou, siga, puxa, então tá. Então eu tenho que, né, primeiro, né, tô na negação, segundo, tô na fase da raiva, tô negociando, puxa, vem a fase agora que a gente vai entrar, que é da tristeza, da depressão, da tristeza propriamente dita, né? E aí, e depois vem a 5ª fase, que é a aceitação. Então eu já sei o norte, entende? Então eu sei, né, as fases que eu tenho que experimentar, que eu tenho que viver, né? E aí a 4ª fase é a tristeza, né? Essa fase, amadas, é aquela fase que, digamos que é uma tristeza profunda. É muito uma fase de lamento, é muito uma fase de se lamentar do jeito que foi, que você não queria. Tudo será diferente, né? A partir de agora, tudo vai ser diferente, né? Você precisa olhar e construir uma nova vida, e isso tudo é muito pesado, é muito forte de você vislumbrar, perceber isso, né? Nesse primeiro momento. E aí você dá conta só daquilo que você tem. Então vem uma tristeza muito grande, né? Se você é um ser humano normal, você vai sentir muita tristeza, você vai chorar, você vai, toda vez você vai lembrar facilmente do ex, né, do casamento, as coisas muito vão te lembrar e você vai chorar, né?
tudo vai doer muitas vezes, você vai sentir saudade, você vai, né, sentir aquela dor no peito. Então, se você é normal, amada, vai doer, você vai chorar e você precisa colocar isso para fora e você precisa, né, passar, sentir, né? Eu falo que custa o que custar, sinta, vivencia isso, entende? Então, essa é uma fase assim que às vezes você chora muito, né? E aí, reforçando o meu objetivo aqui, é ter essa visão clara, para que o impacto seja menor, entendeu? Sobre tudo que está acontecendo. Né? Quando você tem esse vislumbre, né? Opa, então eu já sei isso. É como se você, né, olhasse para um labirinto a primeira vez, né? E fica ali perdido. Aqui não, agora eu sei o caminho daqui, eu sei onde que eu tenho que ir, eu sei que isso vai acontecer. Lembrando, né? Essa é uma etapa do processo. Uma outra é você, referente à live da semana passada, da segunda-feira passada, que você precisa, depois dessa fase, acolher, né, de uma forma saudável essa separação, conforme a visão sistêmica, que eu acho que é fantástica, sublime, e aí depois reconstruir a vida. Então são 3 etapas que eu gosto de dizer, né? E aí por que tem uma tristeza muito grande, amadas? Eu falo que só quem passou sabe, né? Por quê? Porque é nessa fase que acontecem as mortes. Paty, eu vi que você colocou uma pergunta, pode deixar que a gente volta nela na sequência, tá? Então é nessa fase que acontece várias mortes dentro da gente, amadas. Então, primeiro, né, quem aqui casou para separar? Ninguém casou, né? Casou para ficar casada, né? Pois bem, primeira morte que acontece é a morte da esposa, né? Não tem mais a esposa. Então, é chocante muitas vezes eu falar isso, ainda mais o momento de dor que você possa estar vivendo, mas eu gosto de ser ética, eu gosto de ser verdadeira, é isso que você vai experimentar. Tenha clareza disso. Quando a gente tem clareza, eu digo que a gente tem poder. Quando a gente tem poder, a gente de fato, a gente consegue vislumbrar um outro horizonte, amadas, entende? Então você vai experimentar. Primeira morte, a morte dessa esposa. Não tem mais esposa, né? Tem cada uma aqui, tem você. Outra, você experimenta outra morte, a morte da companheira diante dos amigos, né? Olá, Helena querida, que lindo você tá aqui. Olá, Tati, bem feliz, né? Ó, a live tá gravada, tá? Não se preocupe, quem chegou aí agora tá gravado lá. Então eu tô falando aqui sobre as mortes que vão acontecer, né? Nessa quarta fase, que é a fase da tristeza, né? Do luto pós-divórcio. E aí, o que é interessante? Nessa fase, a outra morte é a morte dessa companheira diante dos amigos. Entende? Alguns casos tem a Maria do João, a Ana do Pedro, entende? Não tem mais. A morte disso vai acontecer, ok? A outra morte é a morte daquela mulher que você idealizou, casada, mãe, enfim, naquele contexto todo, ok? Essa daí, isso aí. Respirar fundo, se fortalecer, isso vai acontecer, né? Entre aspas, a morte daquela família por completo. Puxa, Ali, mas como assim? Os filhos estão ali, você está ali, não morre a família. Amadas, isso é o que a sociedade diz, entende? Num processo, eu, particularmente, eu vivi uma experiência muito interessante, que foi quando eu me separei. O meu ex-marido saiu de casa no mesmo dia que a minha filha também estava para casar. Minha filha estava para casar e aí a gente fez um acordo que os dois iam sair juntos. E aí, como a família, os 4 pratos na mesa, a refeição para 4, a casa com 4 pessoas, banho, coisa tudo acontecendo, não tem mais. Eram só 2, ficou eu e minha filha. Então tem essa morte, sim, amadas, tem. E aí você precisa também já ir se fortalecendo, se dando conta disso, né? Reduz, né? Aquele homem, aquele parceiro que estava dentro de casa, aquela presença forte que tem um homem dentro de casa, não tem mais. Vamos experimentar isso aí, tá bem? Tudo bem, a gente dá conta, né? Tantas mulheres dão conta, deu conta, você também dá conta, entende? Uma outra morte que acontece, eu digo que é uma morte muito dolorosa, que é a morte do tempo. Do tempo. Eu namorei 3 anos e fiquei casada há 18 anos, 21 anos. E lá naquele momento, lá atrás, com a consciência que eu tinha, eu falava assim, meu Deus,
Eu joguei no lixo 21 anos. Como foi isso? Eu joguei. E aí, com o tempo, amadas, com esse processo, né? Esse experimentando, buscando ajuda, se fortalecendo, estudando, pesquisando muito, porque eu gosto de estudar e eu me aprofundei muito mesmo em estudar, né? E aí eu fui vendo que, puxa, né? Não foi uma perda de tempo. Eu não estaria aqui. Quem seria a Ali de hoje se não fosse aquela Ali que experimentou 21 anos de um casamento? Muitos falam assim, não deu certo a vida, não deu certo o meu casamento. Deu, amadas, deu muito certo. Deu tanto certo que durou 21 anos, tive 2 filhas, né, concebidas com muito amor, com muito carinho, com muito desejo. Como não deu certo, amada? 5 anos, 6 anos, por pior que foi a relação, por mais dura que essa relação foi, se ela foi abusiva, se ela foi, né, tóxica, enfim, por pior que foi, se teve traição, deu certo, amadas, enquanto durou, entende? Então deu certo, ok? Inspira fundo. Qual é a outra morte que também a gente vai viver? A nossa morte, a própria morte da nossa identidade. Eu era uma Ali, né? Eu gosto de usar o meu exemplo para não entrar no mérito de ninguém aqui e usar a minha história mesmo, né? A morte da minha identidade. Eu era uma pessoa, né? Eu era uma pessoa abençoada, como, né, naquela época, com a consciência que eu tinha, com as dores, com os traumas, né, não sabia, né, como eu lidei com tudo isso, né? Então, essa identidade dessa Ali que era casada, nesse contexto familiar que frequentava tais, né, meios, né, essa identidade não. E aí, lembra que eu falei lá no início que muitos valores se rompem nessa fase? Isso aí. Muitas vezes vários valores se rompem e aí você vai percebendo que depois você começa a reconstruir uma nova identidade. Aquela identidade já não faz parte mais, entende? Então essa morte da identidade tua, daquela Ali, daquela contexto, daquela família, né, morre, não acontece. Ela morre simplesmente, entende? Para nascer uma nova, ok? E aí qual é a outra morte também? Uma outra morte que eu digo é a morte para tudo que foi, que nunca mais será. Entende? Tudo aquilo que você viveu, que nunca mais será, né? Nunca mais acontecerá. Aquelas viagens, Então, percebe, amadas? Consciência. Consciência é poder. Eu tenho consciência que isso não vou experimentar. E aí você já vai digerindo, você já vai, né, trabalhando isso internamente. Entende? Por quê? Porque uma separação, ela coloca um ponto final. Uma separação, um ponto final, entende? Nada mais será igual, nada mais será como antes, entende? Pode ser melhor, muito melhor, ok? Mas não será igual. E aí também, a última coisa, morre o registro civil de casada, né? Tem uma cliente que eu atendo que falou para mim esses dias, eu não aguento mais, Ali, chegando a conta de água, de luz, com o sobrenome de casada, onde já se viu? Então, amada, você precisa se dar conta que você vai ter que mexer com tanta papelada. Se a separação for consensual, ótimo, é mais fácil o processo. Se for litigioso, uau! Né? Até você, né? Por quê? Porque é doloroso você perceber o nome, o sobrenome daquele parceiro, porque nesse momento você não conseguiu acomodar, digerir tudo isso, né? Como lidar com tudo isso, né? Então é muito dolorosa essa fase. Você não dá conta, né? De trazer esse olhar sistêmico que eu trouxe na semana passada. Isso é com o tempo, isso é um processo. Por isso que eu digo, precisa estar sendo acompanhada, assistida, amadas, né? E é isso. Percebe o porquê que você chora tanto? Percebe o porquê que dói tanto? Olha só, ninguém conta para você que tem essas mortes todas para viver. Eu fui vivendo isso e fui, né, puxa, doendo demais sem você ter essa consciência. Então, por isso que eu gosto de trazer, dentro dessa metodologia minha toda, você trazer essa consciência, né? E aí, atenção, né? Como toda fase tem um tempo limitado, né? A gente precisa se ater, né? Porque essa fase, ela muitas vezes é um pulo para uma depressão, entende? Então, tem um tempo limite para ficar nessa fase, precisa sentir,
né? Pensar em todas essas mortes, entregar todas essas mortes, conseguir digerir todas essas mortes, mas precisa sair, né? Porque quanto mais tempo você fica, aí tende, muitas vezes, ir para uma depressão. Então, atenção, cuidado, tá, amadas? E aí a gente entra na quinta fase, que é a fase da aceitação, né? Essa fase, tanto que ela é o começo, né, dos 5 passos, né, para uma separação, para você reconstruir a vida e também para uma separação saudável na visão sistêmica, entende? Pati, eu já vou ler os comentários, tô tentando não perder o raciocínio, mas eu já volto, amadas. E aí, aceitação. Aceitação é você começa a aceitar tudo que aconteceu, como aconteceu, você começa agora a aceitar que tem uma vida nova. Você começa a vislumbrar novas possibilidades, entende? Agora o luto vai se encerrando, né? E você começa a olhar vagarosamente para alguns sonhos, para outros planos, alguns projetos, e vai começar a elaborar uma nova identidade, né? Quem que é essa Ali agora, né? Meio perdido, meio, né, sem saber, e aí você vai, né, caminhando, né? Autocompaixão com todo esse processo, né? Aí você percebe que você acaba fazendo outros amigos, porque o meio já não, né, às vezes não conecta mais. Aconteceu isso muito comigo, né? Não conectou mais o meio era muito ligado. E aí, né, mas tudo que vem é porque tem que vir, tá? Então a reflexão principal nessa quinta fase da aceitação, a reflexão maior dessa fase, amadas, é a seguinte: é, é, é nessa fase que você, eu diria que você até opta por um destino saudável. É aqui que você determina, eu digo, muito do teu futuro. É nessa fase, né? Então, é como acomodar de forma saudável tudo isso que aconteceu, aceitou toda a dor, toda a tristeza, todos os ressentimentos, e aonde eu coloco e acomodo, como eu acomodo tudo isso, entende? Quando você olha para como você acomoda de forma saudável, e aí eu conecto com os 3 passos da visão sistêmica, né, da live de segunda, e aí é você colocar, acomodar exatamente dentro daqueles 3 passos, entende? E aí, agora, com todo depois que você acomodou isso, né, passou por toda essa fase, esse momento é crucial, porque é aqui que você determina de fato o teu futuro, entende, amadas? E aqui eu falo de uma saúde física, emocional e psicológica, é você ter saúde psicológica e emocional, principalmente para você ditar, né, os próximos passos, o futuro em si, seja futuro pessoal, profissional, em todos os sentidos, entende? Percebe o quanto é fundamental você estar sendo amparada, acompanhada, né, por pessoas qualificadas e que conhece essa dor no nível que você tem sentido que uma separação proporciona, percebe? Então, por quê? Para que você possa estar fortalecida, ter essa clareza cada vez mais. Então, amadas, minha missão aqui é fazer com que esse processo seja o menos doloroso possível, menos impactante. Tem de ter essa consciência. E acho que acima de tudo, né? Acima de tudo, né? Eu sempre trabalhei com desenvolvimento pessoal e profissional a vida toda também. Então, eu acho que acima de tudo é fazer com que vocês reconstruam, né, essa vida, reconstruam todas as áreas da vida, né? Recomecem, entendeu? Desenvolver, aí para a parte do desenvolvimento, que é desenvolver, para que vocês possam estar prontas, maduras, entende? Se amando, se priorizando, se colocando no centro das suas vidas, se colocando no lugar ideal, entendeu? Transbordando amor, de tanto amor próprio, transbordando amor, né? Sentindo orgulho de vocês, sentindo orgulho da mulher que vocês, né, se tornou, né? Ainda mais orgulho dessa mulher que você se tornou, pela força, pela decisão, porque eu falo que você viver uma separação saudável é uma escolha, é uma decisão diária, entende, amadas? Então, é esse aí minha missão, meu propósito. Então, percebe quando você tem toda essa clareza, né? E aí, o que acontece com a gente quando a gente transborda amor próprio?
Lembra, amor próprio, o que acontece com a gente? A gente experimenta amores, a gente experimenta relacionamentos saudáveis, entende? A gente tentando que a gente, né, emana. E aí, quanto mais a gente dá, a gente recebe também, entende? Olá, Carlinha, Keila. Olha, a live vai ficar salva, tá bom, amadas? Vou voltar aqui agora, tá? E vou olhar todas as perguntas aqui que vocês colocaram, tá bom, amadas? Pode ir colocando perguntas aqui, se vocês têm dúvida, comentários, fiquem à vontade. Fez sentido esse conteúdo para vocês, amadas? Pode colocar, comenta, dê um sinal que fez sentido esses comentários para vocês, né? Martinha colocou aqui, super verdade, gera mesmo frustração, mesmo. Opa, voltou, reconectou, gente. Ah, nós somos abençoadas mesmo, não tem jeito, né? Pagou tudo aqui, ó, e não caiu a internet, gente. Isso é show. Tudo bem que eu tô no 4G aqui também, né? Então, é bem isso, né? Que a Marta colocou, gera mesmo frustração. Então, deu um sinal. Estão vendo, ouvindo bem aí, deu uma queda agora, mas acho que todos mantemos firmes aqui, né? A Marta colocou, a gente aprende que o casamento é para toda a vida. É bem isso, Marta, bem isso. É. A Claudinha colocou aqui, é a segunda vez que estou me separando do meu marido. Passei por tudo isso na primeira vez, agora está sendo diferente. Olha só, né? A experiência é tudo, né, Cláudia? A gente fala de um outro lugar, né? Quando a gente já experimentou, né? A Paty coloca, essas fases são as mesmas para os homens e para as mulheres? Sim, Paty, as mesmas. Cientificamente, elas funcionam nessas 5 fases. Lembra, não sei se você pegou o comecinho lá, então você pode voltar, você pode, né? Quando você pode pensando que você está indo para o final, você tem recaída e você volte. Tudo pode acontecer nesse momento, tá? Então, é sim, para ambos, cientificamente comprovado, tá? A parte do design da alma falou o seguinte, a gente dá conta e sabendo elaborar com serenidade e sabedoria, nos tornamos mais fortes e sábias. Exatamente, essa jornada é linda. A gente começa a sentir um orgulho tão grande da gente mesma, amadas, que, né, só passando, é o que eu desejo para todas vocês, né, quem está passando por essa fase, né, porque às vezes você possa estar vislumbrando, e às vezes você só está num conflito, às vezes, ou você está aqui só porque gosta do conteúdo, gosta de conhecer. Então, é bem isso. A identidade morre até na retirada do sobrenome, né? É uma identidade que morre, Paty, né? Essa é dolorosa, faz parte. Mas passa. Passa e a gente se fortalece. A Estela colocou aqui, fiquei refletindo muito sobre uma coisa, as fases do luto podem acontecer dentro do próprio relacionamento. Sim, nossa, que pergunta fantástica, que bom que você, né, trouxe esse conteúdo. Pode acontecer, Estela, pode acontecer. Às vezes você começa porque, às vezes, amadas, às vezes a gente está vivendo uma desconexão tão grande com aquele parceiro, que eu falo que o luto já acontece durante ainda o casamento. Porque uma separação não acontece da noite para o dia, né? Exceto por algumas situações mais específicas, né? Mas na maioria das vezes uma separação é anos se arrastando. Anos a gente colocando véus na nossa frente, anos a gente tapando a nossa visão para as coisas que a gente deve olhar. Anos a gente elaborando, né? Não dando conta de lidar para aquilo, né? Tá tudo bem, cada uma tem. Acho que se tem uma coisa que eu dou muito valor é isso, né? O não julgamento. Cada uma dá conta, né? Do que tem que dar. Cada um vem viver uma experiência aqui, né? Única, né? Então, sim, Estela, sim, muitas vezes você experimenta essas fases de tamanha desconexão que você já vai sentindo isso no processo. Já atendi mulheres que vivenciou muito disso. A live da semana passada ajudou demais. Que bom, Paty, que bom. Fico muito feliz. Fico honrada e assim, uau, querendo produzir cada vez mais e mais conteúdo para ajudar todas. A Claudinha colocou aqui, ó, eu vivi até a fase 3 e acabamos voltando. Olha só, bem o que eu digo, bem isso. Tá tudo bem, faz parte, né? Agora separamos de novo, mas estava bem ruim há mais de 6 meses. A gente vai se dando conta, né? Que bacana. Ah, Carla entrou aqui. Carla, que bacana, eu respondi uma pergunta tua, mas depois eu vou gravar um direct especialmente para você, explicando, tá bom?
Ah, ai, Florença, Simone. Acho que é Simone Florença, que legal. Seja bem-vinda aqui. Ah, é uma mistura de sentimentos que estou passando. Ele saiu de casa, pensei que ele ia voltar. Faz um mês que estamos separados. Ele, além de sair, me falou que não me ama mais, que não ama mais, que tem amor por um amigo. Ah, tem amor como se fosse um amigo, né? Uau! Simone, olha, sinta-se acolhida, abraçada, porque é muito doloroso, né? Essa semana atendi várias amadas, assim, né, em processos assim, com essa mesma dor, sabe? O descaso é triste, né? Doloroso demais, o descaso, o descomprometimento. É bem isso, né? Foi muito bom você ter trazido essa mensagem, porque, né, me lembrou de outros aspectos também. Muitas vezes você é, a dor, né, é o descaso, né? É você ter vivido às vezes 10, 15, 20, 30 anos e aquela pessoa virar as costas, então é muito doloroso, amada. Precisa estar muito fortalecida mesmo, precisa estar, né, muita autocompaixão de você, porque é muito pesado, né? Então sinta-se abraçada aí, tá? Acolhida, inspira, né? Coloca a mão no peito aqui, tenta conectar com esse amor divino que todos nós temos, entendeu? Tem alguém regendo tudo isso aqui, amadas. Falei muito disso na live passada. Tem alguém regendo tudo isso. Nada acontece por acaso. A vida às vezes nos presenteia, tudo bem que com presentes de grego, né? Mas tem um propósito único e esse propósito a gente precisa confiar nele, tá? Então, bem isso, né? Ainda ela comentou aqui, quando ele vai ver minha filha, ele está tão bem sozinha e eu choro horrores. Essa é uma fase. Por quê? Porque que acontece? Os homens experimentam a separação de forma diferente da mulher também. Comprovado, tá bom, amiga? Eu não falo nada aqui que não seja sistêmico ou comprovação científica, que é a minha base de estudo, né? Então, o que é interessante? O homem, ele experimenta a separação a longo prazo. Não sei se vocês já ouviram aquelas histórias de que o homem, quando está lá nos seus 50, 60 anos de vida, ele começa a buscar o filho, buscar a ex-esposa, buscar a família, e ele começa a se dar conta do que ele perdeu, do que ele negou, do que ele deixou de viver, ou das escolhas teoricamente errôneas que ele fez. Então o homem dá conta a longo prazo de uma separação, bem a longo prazo. A mulher não, a mulher vive um turbilhão já no início, já no começo, né? Por isso as mulheres tendem, muitas vezes, o percentual ainda é muito alto, das mulheres que adoecem, que entram em depressão, que não dão conta de reconstruir a vida, tá? Muito grande esse percentual, mas ainda é menor, quer dizer, é maior do que os homens, né? Na questão de buscar ajuda, entende? Então, as mulheres vivenciam isso tudo já no ato da separação. Entra em todas essas fases. O homem não. Por quê? Porque a sociedade, né, ensinou que o homem não chora, o homem não faz isso, o homem não faz aquilo, o homem tem que ser forte, que o homem cura um amor com outro amor. Infelizmente, a sociedade espera isso. A gente vive numa sociedade muito, né, eu digo que desconectada, né? Então muitos, né? E aí esse homem, para se sentir, né, cada vez mais